Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cris, mais uma aula aí sobre polinômios. Vamos começar nossa aula de hoje? Então, vamos lá. Então, até o momento, nós já vimos os itens introdução, função polinomial do primeiro grau, valor numérico de um polinômio. Toda essa parte aqui que está mais clarinha, a gente já viu na aula que a gente chamou de polinômios 1, tá? Hoje, a gente começa desse ponto aqui, ó. Raízes ou zeros do polinômio e depois relação entre coeficientes e raízes. Então, a nossa aula de hoje é uma aula, assim, bem rapidinha, tá? Vai ser bem menor aí do que a última sobre polinômios, tá? Então, vamos começar com o tópico aí, falando das raízes, tá? Então, vamos lá. Raízes ou zeros do polinômio, o que é isso aí, né? É o valor da incógnita que faz com que o valor numérico da equação seja zero. O que isso quer dizer? Então, eu vou ter um polinômio de primeiro grau, né? Um p de x igual a x mais b. E essa expressão ax mais b tem que dar zero, ok? Tá? Então, é isso que a gente vai ver hoje, é isso que está falando aí sobre raízes ou zeros. E qual que vai ser o valor, né, dessa incógnita aqui para que isso seja zero, tudo bem? Então, um polinômio aí de segundo grau, ainda falando das raízes ou zeros. Quando a gente tem um polinômio de segundo grau, né, ele é desse formato aqui, ax² mais bx mais c. A forma fatorada desse polinômio, né? Isso aqui lembra uma equação de segundo grau, né? Lembra do nosso velho e bom amigo Bhaskara? Pois é, vamos trabalhar com ele. Então, a forma fatorada do nosso polinômio, né, de segundo grau, da nossa equação de segundo grau, vai ser x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz, que vai ser igual a zero. Então, vocês vão ver que o grau do polinômio aqui, né, ele é um polinômio de segundo grau, ele admite duas raízes. Se é um polinômio de primeiro grau, ele admite uma raiz, tá bom? Terceiro grau. Então, se eu estava falando de raízes, né, primeiro grau admite uma raiz, significa que eu vou ter um valor de x. Segundo grau admite duas raízes, então eu vou ter dois valores de x. E terceiro grau, óbvio, a gente vai ter três raízes, tudo bem? Forma fatorada num polinômio de terceiro grau. X menos uma raiz, R1 é de raiz 1, tá? Vezes o x menos o R2, vezes o x menos o R3. Tudo isso igual a zero, ok? Parece difícil, mas não é, tá? Vocês vão ver que é tranquilo. Então, vamos lá. Escreva a forma fatorada da equação. Olha lá, estou te dando uma equação de segundo grau. E eu quero a forma fatorada dessa equação. Então, como que a gente faz? Primeira coisa, a gente já sabe que a forma fatorada da equação é isso aqui, né? X menos uma raiz vezes x menos a outra raiz, que é igual a zero. Então, a gente precisa o quê? Determinar as raízes da equação, tá? Para determinar as raízes da equação, vamos usar o quê? Bhaskara, pessoal. Vamos lá. Então, vamos lembrar aí. Fórmula de Bhaskara já está aí para vocês. Menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. Então, eu vou substituir todos os valores lá, né? Tem o azinho, o meu bzinho, o meu czinho, já fiz a substituição aqui. Não é o nosso foco, tá? Ficar falando sobre o Bhaskara, por isso que eu já coloquei direto aqui para vocês. Isso aí a gente já sabe, tá? Vamos direto ao assunto. Então, eu vou ter aqui um 3 mais ou menos raiz de 9 mais 16 sobre 2, né? Então, 3 mais ou menos raiz de 25 sobre 2, né? Então, o meu x vai ser 3 mais ou menos 5 sobre 2, né? Então, eu acho a minha primeira raiz. X' igual a 4. E fazendo a outra parte, o menos, né? Eu acho a minha segunda raiz. X duas linhas igual a menos 1. Falta o quê? Achei as raízes.
O que o exercício pedia? Para eu escrever a forma fatorada da equação, tá? A forma fatorada não é isso aqui, ó? Então, é o que eu vou montar agora. Tá aqui, ó. X, ó lá, menos a primeira raiz, ó lá, x menos a primeira raiz, que era o 4, vezes x menos a segunda raiz. Ué, se é menos, por que ficou mais aqui? Por conta desse menos. Não é o x menos a raiz, né? Então, este menos com este menos vira mais, tudo bem? Então, x mais 1 igual a 0, ok? Então, achamos a forma fatorada, feito aí o nosso exemplo. Exemplo 2. Escreva, agora é um pouquinho diferente, a equação do segundo grau. Então, ó, a equação do segundo grau, vamos lembrar um pouquinho aí, ó, de soma e produto, sendo dadas as raízes. Então, esse exercício aí, ele me deu as duas raízes, que é o menos 3 e o menos 5, tá? E ele pede para eu montar a equação do segundo grau, já que ele me deu as raízes. Para eu montar a equação, então, a gente vai lembrar a soma e produto. Eu sei que esses dois números somados dá quanto, né? Ó, S de soma, menos 3 com menos 5, menos 8. Tudo bem? Produto. Então, o produto vai ser o quê? Os mesmos números lá, ó. Menos 3 vezes menos 5 igual a 15. Positivo, tudo bem? Ó, menos com menos, mais 15. Já achei o S, que é o menos 8, e já achei o P, que é o 15. Basta eu jogar ele aqui, ó, e eu vou montar a minha equação, tá? Então, vamos lá. A equação não é x² menos o sx mais o p igual a 0? Então, como que vai ficar? X² eu vou copiar. Menos o s. Quem é o meu s? Menos 8. Então, esse menos com esse menos aqui, regra de sinal, tá? Mais o produto, que é quem? O 15. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, x² foi cópia. Olha lá o que eu falei, ó, o menos com menos, que vira mais 8x, e mais o produto, que é 15, igual a 0. Ok, pessoal? Beleza? Então, vamos continuar. Portanto, a equação é x² mais 8x mais 15 igual a 0. Exemplo 3. Encontre as raízes e escreva a forma fatorada da equação. Então, eu tenho uma equação aqui, ó, de terceiro grau, e a gente vai escrever a forma fatorada. Como que é a forma fatorada de uma equação do terceiro grau? A gente já viu aí um pouquinho atrás, né? Então, é esse jeitão aqui, ó, tá? Para isso, para a gente chegar nisso aqui, a gente precisa resolver a equação. Então, ó, o que eu coloquei aqui para vocês? Falei, devemos encontrar as raízes dessa equação. Vamos encontrá-las colocando o fator comum em evidência. O que eu quero dizer com fator comum em evidência? Fator comum é aquilo que aparece sempre em todos os termos, tá? Ó, quem que é comum aqui, ó? X, X, X. Quem é comum? O X. Então, vamos colocar em evidência. Coloquei a equação aqui de novo para vocês, tá? E aí, colocar em evidência significa que eu estou dividindo tudo isso aqui pelo nosso x, tá? Então, ó, 2x à terceira dividido por x sobra 2x². X² dividido por x sobra x. E x dividido por x sobra 1. Então, eu tenho uma multiplicação de dois termos, ó. Quem são os dois termos? O x, que está aqui sozinho, e mais o meu parênteses aqui, que é igual a 0, né? Resolvendo isso aqui, ou x igual a 0, por quê? Porque se eu tenho a multiplicação de dois termos e eu sei que o resultado vai dar 0, um deles é 0 com certeza, né? Então, eu tenho aqui que ou x vai ser 0, ou isso tudo aqui vai ser 0. E isso aqui é o que, gente? Equação de segundo grau. E a gente vai de novo usar o nosso Bhaskara, né? Então, coloquei de novo Bhaskara para vocês aqui.
substituir os valores dessa equação aqui, né? E vamos rapidinho aí para não perder tempo. Então, ficou 1 mais ou menos raiz de 1 mais 8, dividido por 4. Então, o x vai ser 1 mais ou menos raiz de 9 por 4. Então, o meu x vai ser 1 mais ou menos 3 dividido por 4. Então, meu x' vai ser, pegando o positivo primeiro. Tanto faz, hein, gente? 1 mais 3, 4, 4 sobre 4, x' igual a 1. E o meu x, duas linhas, o meu x2 vai ser quem? Pegando agora o negativo, 1 menos 3, que vai dar menos 2, e menos 2 dividido por 4, então o meu x, duas linhas, vai ser menos meio. Por que menos meio, Pro? Simplifica, né? Vamos simplificar aqui, ó, dividindo 2 por 2, a gente chega em menos 2 por menos 2, chegamos em menos 1, e 4 por 2, a gente chega em 2, tudo bem? Então, vamos montar aí a forma fatorada aí da nossa equação. Não é x menos o R1? Quem que é a nossa primeira raiz? Porque aqui, ó, nós temos duas raízes, ó. Quem que é a primeira raiz? Aquela lá, ó, que nós achamos lá no início, tá? O x igual a 0, essa é a nossa primeira raiz. Então, x menos o R1. Depois, x menos o R2. Depois, x menos o R3, e tudo isso é igual a 0. Então, como que vai ficar? X menos 0, que é a nossa primeira raiz, x menos a nossa segunda raiz, que é o 1 aqui, então x menos 1, e x, ó, de novo, regra de sinal, hein? Por que que ficou mais, Pro? Porque não era menos a terceira raiz? Então, menos, com esse menos, vira mais, então x mais meio igual a 0, ok? Montada a forma fatorada da nossa equação. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Relação entre coeficientes e raízes. O que é isso aí, né? Como que funciona esse negócio aí? Então, a gente tem uma equação, né? Lá de terceiro grau, ok? E aí, o jeito dessa equação aí, para a gente poder saber quem são os nossos coeficientes, né? Os nossos S's aqui, ó, a gente chama de S1, S2 e S3, né? A relação entre eles, como que funciona? Então, eu vou falar para vocês quem é cada um desses aqui, né? Quem é o S1, quem é o S2 e quem é o S3. Para chegarmos no S1, a gente pega as raízes da equação e soma as raízes, e a gente vai ter o valor do S1. Para chegar no S2, a gente pega as raízes e multiplica, né? Então, ó, eu multiplico a raiz 1 com a raiz 2. Somo com quem? Com a raiz 1 vezes a raiz 3. Somo com quem? Com a raiz 2, que multiplica a raiz 3, ok? E para achar o S3, a gente multiplica as três raízes, né? Vamos colocar isso aí com um número, que fica mais fácil, né? Vamos começar com um exemplo? Então, primeiro exemplo que a gente tem aí. Eu tenho que escrever uma equação polinomial de terceiro grau, cujas raízes são quem? Menos 3, 2 e 7, tá certo? Então, vamos lá. Resolução. Sabemos que as relações são, aí eu coloquei para vocês, quem que é o S1, quem que é o S2 e quem é o S3. Isso aí igualzinho o slide anterior, tá? Só para ficar aqui facinho, para a gente não precisar ficar indo e voltando, tá certo? Então, a equação o jeito da equação, né? Esse jeitão aqui, certo? X a terceira menos o S, x quadrado, o S1 x quadrado mais o S2x e menos o S3. Tudo isso igual a 0. Então, vamos começar. Como é que eu acho o S1? R1 mais R2 mais R3. Eu vou pegar cada uma dessas raízes aqui, vou substituir. A ordem aqui pouco importa, tá? Contanto que eu pegue as três aqui, quem que eu vou chamar de R1, R2, R3, tanto faz. Normalmente a gente pega na ordem, mas não é obrigatoriamente, tá bom? Então, o meu S1 vai ser menos 3 mais o menos 2
perdão, menos 3 mais o 2 mais o 7, ok? Então, o meu S1 vai dar 6. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Achei o S1. Partimos, então, agora para o S2. O S2 não é tudo isso aqui? Então, vamos trocar aqui, né? No lugar desses R1, R2, R3, vamos colocar os valores aí para quem a gente chamou de R1, R2, R3, tá? Então, eu peguei, ó, R1 menos 3, R2, 2, R1 menos 3, R3 é o 7, R2 é o 2 e o R3 é o 7. Se você ficar meio perdidinho aí, coloca aqui, ó, quem que você chamou de R1, quem que você chamou de R2, quem que você chamou de R3. Anota aí na hora que você for fazer o exercício, marca nas suas raízes, né? Para você não se confundir aqui na hora de fazer a multiplicação, porque se você errar e qualquer um desses aqui, aí pronto, perdeu o exercício e é um exercício simples de fazer, ok? Então vamos lá. No próximo passo aí a gente só fez os cálculos, né? Então a multiplicação aqui, ó, de menos 3 com o 2, menos 6. Do menos 3 com o 7, menos 21. Por que que ficou menos? Ele não vai dar menos aqui, ó, menos 3 vezes 7 não dá menos 21? Menos com mais dá o quê? Menos, por isso que ficou menos aqui direto, tá bom? E 2 vezes 7, 14. Tranquilo? Somando tudo isso aí, a gente tem um S2 igual a 13. Achamos então já o S1, o S2 e falta apenas o S3. Para achar o S3, a gente vai multiplicar todas as raízes. Multiplicando as raízes, a gente tem, ó, menos 3 vezes o 2 vezes o 7. Então, multiplicando tudo isso aí, a gente chega em menos 42, ok? Pronto, encontrados todos os coeficientes aqui, ó. Basta a gente fazer o quê? Jogar aqui, ó, na equação, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Jogando na equação, o que que a gente vai ter? X à terceira, eu só copiei, tá? Era menos o S1. Quem que era o nosso S1? 6. Então, vai ser menos 6x². É mais o S2. Quem que é o nosso S2? O 13. Então, é mais 13x. E é menos o S3. Então, ó, esse menos com esse menos virou mais 42, igual a 0. Ok, pessoal? Tudo bem? Muito tranquilo, né? Falei para vocês que polinômios era bem legal de fazer. E é isso, mais uma vez o nosso tão esperado slide, né? Acabou, terminou essa parte aí. Bora estudar, pessoal. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada, hein?